Nós estamos diante de um dos cânticos mais profundos e emocionantes da Bíblia. Nós temos um cântico que é aparecido ali um pouco antes, né, no capítulo 1, que é o Cântico de Maria, que é chamado de o Magnificat. E nós vamos olhar hoje não para o Cântico de Maria, mas para o Cântico de Zacarias. Esse Cântico de Zacarias é chamado de Benedictus. Então tem o Cântico de Maria, que é o Magnificat, e tem o Cântico de Zacarias, que é chamado de Benedictus. E eu escolhi este cântico hoje, que é essa poesia, então, que nós veremos, porque fala justamente sobre o caminho da paz que Cristo Jesus nos traz. Este texto, ele não é apenas uma poesia de gratidão, é uma ponte profética que conecta a fidelidade do Antigo Testamento com a gloriosa vinda do Messias no Novo Testamento. Para isso, precisamos olhar, primeiramente, para qual o contexto, o pano de fundo em que Zacarias ele recitou ou cantou esta canção. Então, possivelmente ele cantou esta canção ou então recitou. Né? A gente não sabe se foi cantado ou se foi recitado esta poesia. Quem era Zacarias? Né? Talvez esse nome, para você, Zacarias, estou tentando lembrar, eu sei que teve Maria com José, mas quem é esse tal de Zacarias? Zacarias era um velho sacerdote, então era um sacerdote já idoso, e era casado com Isabel. Eles eram justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso você pode ver no capítulo 1, versículo 6. No entanto, tinha um problema na sua vida. E o problema era que eles não tinham filhos e já eram avançados de idade. Uma coisa curiosa é que toda vez que essa frase apresenta, né, eles não tinham filhos e eram avançados de idade, o que acontece na Escritura? Deus vem e promete um filho. Isso acontece inúmeras vezes. Tanto na palavra de Deus, acontece algumas vezes, né, com Abraão, com Sara, não idosa, mas com Ana, com o seu filho Samuel, não era idosa, mas orava muito por isso, não tinha filhos. E agora, novamente, nós vemos Zacarias e Isabel. Um detalhe importante eles eram justos diante de Deus. Então, não ter filhos não era uma punição de Deus. Eles eram justos, mas Deus ainda não tinha os abençoado com um filho. Certo dia, então, apareceu um anjo. Isso está tudo escrito no capítulo 1. Um anjo Gabriel, e este anjo chegou para Zacarias e anunciou que eles teriam um filho chamado João. E ele diz então que este filho chamado João será grande diante do Senhor, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor e terá o espírito e o poder de Elias, preparando o caminho do Senhor. Quem era esse João? Esse João é conhecido como João Batista. João Batista. Porém, Zacarias, mesmo recebendo este anjo, mesmo o anjo falando que ele teria um filho, o seu coração, parecido com o coração de Sara, ele não acreditou nessas palavras. Mesmo sendo sacerdote, ele não acreditou nessas palavras. E por isso o anjo Gabriel disse que ele ficaria mudo até o nascimento de João. Agora, seu filho então nasce, né? E nesse meio de tempo nós temos o encontro de Isabel com Maria, e em que os bebês se remexem aí na barriga, mostrando então, né, Maria e Isabel reconhecendo
de fato que o bebê que estava na Maria era o próprio Cristo, logo desde antes do nascimento. E então, quando este filho nasce, quando João nasce, quando pedem para escolher o nome do filho, lembra, Zacarias estava mudo, então ele não tinha falado qual era o nome que o anjo Gabriel tinha escolhido para ele, ou que Deus tinha escolhido para ele. Então, Isabel, sem saber que Zacarias escolheria o nome de João, Isabel escolhe João. Mesmo não tendo parente algum com este nome, porque era costume você colocar um nome de algum parente, ou o nome do pai, ou o nome do avô, ou o nome do tio, alguém especial da família. João eles não tinham nenhum ascendente, não tinha nenhum avô ou parente com o nome de João. E Isabel escolhe este nome. E todos acham estranho, né? Por que então este nome? E dizem, não, vamos escolher outro nome, vamos escolher o nome de Zacarias ou algum nome de algum parente. Porém, Zacarias, ele confirma que o nome seria João. Como? Sendo que ele estava mudo. Ele pega e escreve em um pequeno pedaço de madeira o nome João, confirmando que de fato era o anjo quem tinha dado então este nome. Assim que ele escreve o nome de João em uma taubinha, imediatamente a sua boca se abriu, e a sua língua se soltou, e ele começou a falar, então louvando a Deus. Mas a primeira coisa que Zacarias faz não é simplesmente falar. Ele fica cheio do Espírito Santo e ele profetiza. E a primeira coisa que ele profetiza é sobre o caminho da paz, descrito em Lucas 1, 67 até 80. O famoso cântico Benedictus, que é então que nós veremos hoje. Benedictus, ele significa bendito. Por isso que ele então começa de 67 até o 80, em que a palavra de Deus nos diz assim: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, nós pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, através desse cântico, através desta profecia
do teu sacerdote, de Zacarias, pai de João. Que essas palavras, ó Pai, penetrem em nosso coração, para que possamos não só entender grandes conceitos, mas para que possamos sair daqui também cheios do Teu Espírito, para que possamos sair daqui com esperanças de que só podemos encontrar o caminho da paz em Cristo Jesus. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém. Todos nós buscamos paz. Recentemente, na eleição ali dos times da Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, recebeu um troféu e uma medalha por ser o mais responsável dos últimos anos por estabelecer a paz no mundo. Se ele fez isso ou não, há controvérsias, alguns podem concordar ou não concordar, mas ele recebeu esse título do maior proclamador, o maior protetor da paz, recebido então pela FIFA. O que o mundo define como paz? O que o mundo define como paz? Alguns podem definir como o cessar-fogo, a interrupção de uma guerra externa, de uma guerra política, de uma guerra social, de uma guerra civil. Se não houver guerra alguma no mundo, então o mundo está em paz. Então, se não houver guerra, então significa que agora conseguimos estabelecer a paz. Mas a realidade é que o mundo sempre esteve em guerra e sempre vai estar. Não vai haver paz de cessar fogo. Sempre haverá guerra, das menores até as maiores. Alguns talvez pensem que paz é o alívio temporário. Ou seja, e talvez você precise um pouco disso também, uma pausa no estresse. Talvez uma semana de férias na praia, lá em Barra Grande, se você tiver dinheiro, ou então mais em Luiz Correia, para amenizar um pouco aí os gastos. Uma semana de férias na praia é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. E aí sim, eu vou ficar em paz. E aí sim, eu não vou ter guerra com ninguém. Mas a realidade é que mesmo em momentos de silêncio, existe o caos. A realidade é que mesmo na praia, ou numa montanha, se você preferir, você não consegue ter paz plena. Você já começa a pensar no dinheiro, já começa a pensar nos gastos, já começa a pensar, poxa, tá gostoso aqui, mas eu quero voltar para casa. Aí talvez você pegue um pouco de sol e fique todo queimado e já perdeu a sua paz, já perdeu a sua calma porque está doendo tudo. Ou talvez aconteça alguma situação no hotel ou em algum restaurante que você vai, que você tinha uma expectativa e essa expectativa é frustrada, e você tirou esse tempo para ter paz, mesmo que seja de um dia, mas ainda assim parece que essa paz não veio, e você fica frustrado com isso. Esta é a paz do mundo. Ela é dependente de circunstâncias favoráveis. Se a circunstância muda, a paz se esvai. E em pouco tempo, a vida volta a ser um caos. Mas Zacarias está nos revelando uma paz eterna. Ele está nos dizendo qual é o caminho da paz. Qual é o Shalom, a paz de Deus. A palavra hebraica Shalom significa muito mais do que ausência de conflitos. Significa plenitude, integridade, bem-estar completo em todas as áreas da vida. É a harmonia perfeita. É tudo que nós desejamos. E fundamentalmente, Shalom é reconciliação. A restauração
do relacionamento correto com Deus, que foi quebrado pelo pecado, e que somente o Shalom de Deus pode restaurar esta paz de Deus com Deus. Esse Shalom não é um sentimento. Esse Shalom não é um dia de férias na praia, uma semana de férias. Esse Shalom não é nem o cessar de fogo das guerras que acontece no mundo. Esse Shalom é um caminho. Esse Shalom é uma pessoa. Esse Shalom não é temporário. Esse Shalom é eterno. Não depende das circunstâncias. Mesmo em meio ao caos, a paz de Deus continua. E para chegarmos a este caminho da paz, precisamos entender o plano de Deus para que nós tenhamos esta paz. Zacarias nos mostra, então, 3 verdades poderosas para entrarmos no caminho da paz, para entendermos o Shalom de Deus. Primeiros versículos que nós veremos, então, é do versículo de 68 até o versículo 70. 68 a 70. O motivo de louvor, o porquê Zacarias louva o Senhor. Ele louva porque Deus cumpriu a promessa de salvação. Deus cumpriu a sua promessa. E esse é o primeiro ponto aqui, primeira verdade do caminho da paz. Deus cumpriu a sua promessa de salvação. Zacarias começa com uma explosão de louvor. Toda vez que aparece essa palavra bendito seja Deus, aparece em alguns outros momentos, em alguns salmos, aparece também em Efésios, né? O Senhor é bendito. Toda vez que aparece a palavra bendita, é como se o autor aqui estivesse gritando essa palavra. Ele está dizendo, bendito seja o Senhor, com alegria, com ênfase, de uma forma forte. Ele está dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque o Senhor é bendito. Porque o Deus de Israel é bendito. Ele vai dizer, porque visitou e redimiu o seu povo. Versículo 68 diz isso. Porque Zacarias, ele usa esse tempo verbal no passado. Perceba, ele diz, o Senhor visitou e redimiu. Mas Jesus ainda estava na barriga de Maria. Jesus ainda não tinha nascido. Mas Zacarias, por isso que esse texto é uma profecia, porque ele está dizendo algo que vai acontecer, mas que estava, na verdade, acontecendo naquele momento. Porque Jesus já estava na barriga de Maria. Jesus já era um bebê. Já estava ali para nascer. O nascimento de João Batista, no entanto, era o sinal inconfundível de que a salvação, prometida por séculos, estava finalmente chegando. Para Zacarias, a promessa de Deus já era uma realidade presente. Já estava ali, Deus já estava visitando, Deus já estava redimindo, mesmo Jesus sendo um bebê, mesmo com o nascimento ali de João Batista, já está dizendo, o Senhor já está visitando, o Senhor já está redimindo. A visita de Deus não é casual, é uma intervenção poderosa. Não é algo à distância, como a gente vê em outras religiões, uma visita temporária. Simplesmente Deus desce e aparece num panteão ou algo nesse sentido. Não, a visita de Deus aqui é através de um nascimento. E Zacarias viu esta visita culminar, então, nesse nascimento do Messias. No entanto, ele diz que há uma redenção. O Senhor redimiu. A redenção implica em pagar um preço para libertar um escravo.
Deus estava enviando o Redentor para pagar o preço de sangue, libertando-nos. Então, ao mesmo tempo que Zacarias está olhando para o nascimento, Zacarias também já está olhando para a morte, para a forma como o Senhor iria redimir o seu povo. O nascimento de Jesus já era previsto também, que ele iria redimir através da sua morte, através do seu sangue. Esta não é uma salvação, no entanto, uma salvação boba, de meio expediente, sem muito sentido. É salvação, versículo 69 diz que ela é plena e poderosa. Ela não remenda uma alma, ela refaz a alma. Zacarias insiste que esta salvação também viria na casa de Davi, o seu servo. Aqui está o link essencial com o Antigo Testamento. Estava mostrando da onde que viria a salvação. A salvação viria na casa de Davi. Deus havia jurado, nós já vimos isso na semana passada, ele já havia jurado, prometido que o Messias seria da linhagem real de Davi. Ele estabeleceria o seu trono, o trono de Davi. E esse Messias estabelecendo o trono de Davi, esse trono se tornaria então eterno. O trono de Davi se torna eterno. Isso está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 7. Pense em um contrato histórico valioso. Que por séculos esse contrato histórico ele fica guardado em um cofre. E aí todo mundo fica esperando para que esse contrato ele finalmente seja efetivo. O povo de Israel, ele tinha esse contrato de Deus. Ele tinha essa promessa de Deus. A promessa de que uma hora Deus enviaria um descendente de Davi, um rei que estabeleceria o trono de Davi para todo sempre. E Israel estava esperando isso já há muito tempo. Há muito tempo estavam aguardando. E talvez alguns já tinham perdido as suas esperanças. Não, acho que esse tal de Messias aí é uma crença sem sentido. Eu acho que esse tal de Messias aí não vem coisa nenhuma. E conforme o tempo ia se passando, a linhagem de Davi também ia se perdendo. E aí já não sabia mais quem de fato era descendente de Davi. Porque começavam a se misturar então. Mas como a gente falou na semana passada, lá em Mateus, capítulo 1, começa a descrever Jesus, filho de Abraão, Jesus, filho de Davi. Jesus, de fato, é da linhagem de Davi. Zacarias está dizendo que este cofre foi aberto, de que aquele contrato histórico, aquela promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel, finalmente estava se cumprindo. Eles precisavam então olhar novamente para o Antigo Testamento, para a casa de Davi, para o servo, para o trono de Davi, olhar para 2 Samuel 7 e perceber que de fato, finalmente, esta profecia estava se cumprindo. Por isso a promessa de Deus está sendo cumprida, como ele diz no versículo 70, como havia prometido desde a antiguidade, por boca de quem? Por boca dos seus santos profetas. Todos os profetas anunciaram a vinda de Cristo Jesus. Há inúmeras referências que nós encontramos no Antigo Testamento, provando que Jesus de fato viria. Inúmeras referências. A base da nossa paz, do nosso shalom, é a fidelidade histórica de Deus. Podemos descansar, porque Deus não é um Deus de planos B. Deus não é um Deus de remendos. Deus não é um Deus que é pego de surpresa. Deus não é um Deus que planejou a vinda de Cristo Jesus, ou melhor, que não planejou a vinda de Cristo Jesus e
tudo foi pego de surpresa. Não, Deus é um Deus que desde antes do pecado já tinha estabelecido que Cristo morreria pelos nossos pecados. Ele é um Deus de plano eterno que está se cumprindo agora mesmo em Cristo Jesus. E nós podemos ter essa confiança. Nós podemos ter essa primeira confiança, então, de que Deus cumpriu a sua promessa de salvação. E, meus irmãos, Deus vai cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. As promessas de Deus em nossas vidas não é que você vai ganhar um carro, uma casa, que você vai ser bem-sucedido. Isso pode ser que aconteça. Mas a promessa de Deus é que um dia nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. E não haverá mais choro e nem ranger de dentes. E essa é a maior bênção que nós podemos ter. A vida em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus no céu eternamente. Deus é um Deus de promessas. E esta promessa estava sendo cumprida aqui e todas as promessas serão cumpridas no futuro. Segundo ponto da mensagem, então, sobre o caminho da paz. Nós podemos ver dos versículos de 71 até o 75. O propósito da aliança. A adoração em santidade. Qual o propósito da promessa, da aliança de Deus? E o propósito é adoração em santidade. Qual é o objetivo dessa salvação tão poderosa? Por que Deus se deu ao trabalho de enviar o seu Filho Cristo Jesus? Zacarias detalha este propósito. Versículo 71, ele começa dizendo: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Essa ideia de que nos odeiam não é os inimigos pessoais, mas de todos aqueles que odeiam o povo de Deus e, consequentemente, todos aqueles que odeiam o próprio Deus. Muitos judeus esperavam que a libertação fosse puramente militar. A gente vê bastante isso no Evangelho de Marcos que nós estamos estudando. Eles acreditavam que o Messias tiraria eles do domínio romano. Mas a profecia de Zacarias tem um alvo muito mais profundo. O verdadeiro inimigo, na verdade, é o poder do pecado que nos escraviza e nos afasta de Deus. Essa libertação acontece porque Deus cumpre o que prometeu. 72 e 73 diz: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. Deus age não porque nós éramos bons, não porque nós merecíamos, não porque nós somos um povo queridinho, escolhido e bondoso de Deus, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua fidelidade ao juramento feito a Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3. Do seu descendente eu abençoarei todas as nações. E Zacarias está se lembrando disso, esta santa aliança, este juramento que fez ao nosso pai Abraão, de que por meio deste descendente as nações seriam benditas. Isso está acontecendo agora. Por meio desse descendente, Cristo Jesus, por meio do Messias, as nações agora, o seu povo e as nações serão abençoadas. Deus se lembra dos seus pactos, mesmo quando nós esquecemos. Deus é fiel à sua aliança e às suas promessas, mesmo quando nós não nos importamos mais com elas. A verdadeira finalidade dessa libertação, então, é revelada nos versículos de 74 até o 75, que diz que de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos,
o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O caminho da paz leva à adoração. A paz de Deus é o único ambiente onde podemos servir ao Senhor sem medo. Agora, uma coisa é certa. Nós não conseguimos enfrentar, nós não conseguimos ter esta adoração sem temor, livre das mãos dos inimigos, em santidade e justiça, aqui. O que nós fazemos na igreja é um pouco disso. Recentemente eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que a igreja é o lugar mais perto do céu. E de fato é. A igreja é o lugar mais perto que nós temos daquilo que nós faremos eternamente no céu. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós não estamos livres dos nossos inimigos. Nem Israel está livre dos inimigos. Nem o povo de Deus, nem os eleitos estão livres dos seus inimigos. Nem do pecado e nem de perseguições. Nós não conseguimos adorar ao Senhor sem temor algum. Nós temos medo. Nós não conseguimos adorar o Senhor em santidade e em justiça plena. Nós não conseguimos fazer isso. Nós tentamos. Nós nos esforçamos para fazer isso. Mas aqui na terra nós não conseguimos fazer isso. Mas Zacarias está olhando agora para o futuro. Por que para o futuro? Porque ele diz uma palavra essencial, duas frases essenciais aqui. Ele diz, em santidade e justiça diante dele. Somente diante do Senhor é que nós poderemos adorar sem temor, em santidade e justiça e livres das mãos dos nossos inimigos. Livres do pecado, livres do diabo, livres de Satanás, livres dos demônios, livres das tentações. Somente quando estarmos diante de Deus, no céu, é que nós poderemos fazer isso. Enquanto nós estamos lá, não estamos lá, nós podemos tentar fazer isso aqui com a igreja. Adorar ao Senhor, buscando a santidade, buscando a justiça, buscando adorar sem temor. A paz de Deus não é uma licença também para relaxar moralmente. Pelo contrário, a paz de Deus, ela resulta em santidade. Ela resulta em pureza interior e consagração a Deus. Ela resulta em justiça, em uma conduta correta em relação ao próximo, em relação a Deus. Se nós estamos vivendo, então, o verdadeiro shalom, a verdadeira paz de Deus, isso se manifesta em uma vida de santidade visível, em uma justiça prática. A paz de Deus não é também algo somente de dentro do coração. A paz de Deus também se irradia para fora, para que nós possamos adorar ao Senhor, mesmo que não perfeitamente, mas sem temor, com justiça e com santidade. E é isso que nós fazemos diante de Deus. É isso que a igreja é viver sem temor diante de Deus, em santidade e justiça. Nós só fazemos isso porque nós temos a paz de Deus, porque nós temos o shalom de Deus. Terceiro ponto da mensagem, então. O caminho da paz. Nós veremos sobre o guia para esta paz. Quem é o guia que nos trouxe, então, que nos mostrou esta paz? Que é o sol nascente neste caminho de paz. Versículo 76 até o versículo 80. Finalmente, então, Zacarias ele volta para o seu filho. Ele para, então, essa poesia no meio e agora ele diz, e agora, filho, e agora você
menino. Você quem? O filho que tinha acabado de nascer. Zacarias está olhando para aquele menino acabando de nascer. Ele então revela quem é este filho, quem é este João, o que ele fará. Ele repete praticamente as mesmas palavras que Gabriel lhe disse, confirmando de fato quem era este João Batista, que é o guia para a paz. Ele revela, este João Batista, revela a nós como que essa paz chegará. João é o profeta do Altíssimo, que irá preceder o Senhor, preparando os caminhos. E como nós vemos em outros evangelhos, em Marcos, ele vai endireitar as veredas do Senhor, preparar o coração do povo, pregar uma mensagem de arrependimento para quando Jesus vir, poder aceitar prontamente Jesus como o Messias. O que significa preparar o caminho para a paz? Significa, versículo 37, dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Então, João Batista iria trazer conhecimento ao povo. Você só pode ter conhecimento da salvação, você só pode ter a paz se os seus pecados forem redimidos, se os seus pecados forem perdoados. Você não pode ter o shalom enquanto estiver carregando a culpa do pecado. A paz duradoura não é possível sem remissão. A paz exige que o coração seja preparado para o arrependimento. João Batista, então, viria com uma mensagem de juízo e de arrependimento, porque só assim o povo estaria pronto para o Messias. E a razão pelo qual a remissão do pecado é possível é o que diz o versículo 78, que profunda misericórdia de nosso Deus. Só é possível porque o Senhor tem profunda misericórdia do seu povo. A palavra grega aqui, para profunda misericórdia, significa literalmente entranhas. O interior surge de uma compaixão de Deus, que surge do meio do seu interior. Deus não tem somente uma compaixão pelo seu povo. Deus não tem dó do seu povo. Ele não olha assim para o seu povo e diz, ai, tadinho deles. Não, de fato, o Senhor tem profunda compaixão. Ele não tem apenas pena, ele realmente tem profunda compaixão. Nós vemos isso quando Jesus chorou por Israel. Quando Jesus olha para Israel e chora pelo seu povo, mostrando que de fato o Senhor ama o seu povo escolhido. O Senhor ama aqueles a quem Ele elegeu. O Senhor ama aqueles que buscam a Ele de profundo coração. O Senhor não tem pena, o Senhor não tem uma dosinha. Ele tem uma profunda compaixão que vem das suas entranhas. Claro que Deus não tem entranhas, mas vem do interior de Deus. E é por esta compaixão, essa profunda compaixão, que nos visitará o sol nascente das alturas. Versículo 78. Cristo é o sol nascente. E esta é uma imagem gloriosa. O Messias é este brilho no oriente, este sol nascendo. Cristo não é uma vela fraca e trêmula. Não. O Senhor é o sol que nasce. Ele surge de uma forma soberana, inevitável, dissipando toda a escuridão.
Imagina você, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive uma experiência assim, você passar a noite em uma caverna ou em uma barraca. Pense em uma caverna fria e úmida. Não sei se você já passou, talvez foi dormir em uma barraca, no meio de uma montanha ou algo assim. Mas pense em um lugar totalmente fechado, totalmente frio. Claro que aqui não tem frio, mas totalmente úmido ali, em que você começa até a sentir muito medo por estar em um ambiente totalmente escuro. Talvez quando você era criança, que você tinha medo de escuro, não sei se você tinha medo de escuro ou tem até hoje, mas imagina essa situação terrível, em que você está em perigo, em uma caverna, com muito frio, e você está exausto, você está desorientado, sentindo medo. Mas de repente, no meio daquela noite longa, sentindo medo, de repente você vê uma pequena festa de luz. E no meio de duas pedras ali, começa a surgir aquela festa bem fininha, assim, bem pouca. E você olha para aquilo e o seu coração já começa a cheio de esperança. E de repente, em 8 minutos, surge um sol radiante, brilhando ao ponto de te aquecer em poucos segundos, ao ponto de iluminar toda aquela caverna que você está, e ao ponto de você olhar e, poxa, eu estava com tanto medo, mas é só uma caverna, é só pedra, não tem nada demais, não tem nem bicho, nem nada, e eu com tanto medo aqui, mas quando o sol aparece, todo este medo se dissipa, todo este medo vai embora. O sol não pede licença. Ele simplesmente nasce e transforma totalmente a paisagem. O sol nascente, Cristo, vem para transformar a paisagem da nossa alma, do nosso coração. Cristo não pede licença. Ele simplesmente nasce no nosso coração. E quando ele nasce, no dia das trevas, a sua luz brilha, a sua maravilhosa luz brilha. E no dia das trevas, ele nos leva então para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus. E quando este sol nasce no nosso coração, todas as trevas vão embora. Tudo se esvai. E o que permanece é apenas a luz de Cristo Jesus. Qual o propósito, então, do sol nascente? O versículo 79 vai dizer: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Estar nas trevas e na sombra da morte é o estado natural da humanidade caída. Ignorância espiritual, desespero e o medo do juízo. Mas somente Cristo, que é a luz, vem para expor e dissipar essa escuridão. O propósito final ele é prático. Esse caminho ele vem para dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. A paz, novamente, não é apenas uma bênção que nós recebemos. É um caminho que precisa ser trilhado ativamente. Entregar a direção dos nossos pés a esta paz significa entregar a direção das nossas ações, dos nossos relacionamentos, das nossas decisões. E agora nós não trilhamos pelo caminho do nosso coração. Nós não podemos mais trilhar um caminho que nos agrada. Nós não podemos mais trilhar um caminho de morte, um caminho de destruição. Nós agora estamos trilhando por um caminho que não tem sombra.
Nós estamos trilhando por um caminho que é totalmente iluminado pelo Senhor. Por isso o Salmo vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é o próprio Cristo Jesus. E ele não é uma luz fraca. Ele é uma luz que ilumina tudo. Em que você não precisa nem se preocupar de olhar para o chão. Basta você seguir, basta você andar nesse caminho de Cristo. Você não precisa se preocupar com as minúcias. Se você vai pisar em um galho, se você vai tropeçar em alguma pedra. Não, esse caminho é uma vereda perfeita. É um caminho eterno. Não tem desvio. Basta você se manter reto que você chega lá. Como um bom mineiro diz, é só seguir reto toda a vida. Os mineiros falam sobre isso, eles falam isso, mas pede direção para eles. É só seguir reto toda a vida. Essa é a ideia. A vereda da paz é isso. Segue reto a vida toda que você chega em Deus. Quem vai iluminar essa vereda é o próprio Cristo. E essa vereda, esse caminho, não tem tropeços, não tem galhos, não tem perigo algum. Mas se você, no meio dessa vereda, simplesmente olhar e dizer: não, eu acho que eu prefiro esse aqui. Eu acho que eu prefiro esse caminho escuro. Eu acho que eu prefiro esse caminho do meu coração, o meu jeito de fazer as coisas. Aí vem os maus caminhos. Aí vem a escuridão. Aí você volta para a sombra. Por isso, o caminho da paz é uma vida que anda sob a luz de Cristo, não tropeçando mais nas trevas do eu, não tropeçando mais nas trevas do mundo. O caminho da paz é uma vida que anda sob a luz de Cristo Jesus. Podemos então concluir que o Senhor veio e redimiu o seu povo, trazendo o caminho para que nós possamos experimentar plenamente a sua paz. O Senhor veio e redimiu o seu povo, trazendo o caminho para que possamos experimentar plenamente a sua paz. Zacarias então encerra o seu cântico com a visão completa da salvação. O que Zacarias profetizou se cumpriu em Cristo Jesus. A paz que o mundo busca em acordos de paz, em terapias, em fugas temporárias, só é encontrada na plenitude da reconciliação que o sol nascente, que Cristo Jesus oferece. Podemos então fazer 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, reconheça a vinda de Jesus. Reconheça a vinda de Jesus. Você crê que Deus agiu em Cristo para te redimir? Você já recebeu a salvação que é plena e poderosa? Você já foi visitado por Jesus em sua vida? Jesus veio ao mundo, mas na verdade o que Jesus quer é vir para dentro do seu coração. O que Jesus quer não é visitar somente fisicamente um ambiente. Jesus quer visitar o seu coração. Ele quer redimir a sua alma. Ele quer tirar a sua vida do pecado. Então reconheça essa vinda de Jesus. Como a gente fala para muitas crianças, peça para Jesus morar em seu coração. E essa é a realidade. Peça para Jesus morar em seu coração. Jesus, more dentro de mim. Me visite. Redima a minha vida. Me restaure por completo. Segundo, renda-se à paz do Senhor. Renda-se à paz do Senhor. O caminho da paz exige que adoremos a Deus
em santidade e justiça. Não podemos querer a paz de Deus enquanto nós vivemos em rebeldia contra Deus. Não tem como você experimentar a paz de Deus sem Deus. Não tem como. Não tem como você experimentar a paz de Deus pelos seus caminhos, da sua forma. Você só pode experimentar a paz de Deus se você se render à paz de Deus. Se você olhar para Deus e dizer: Deus, eu não consigo ter paz. Eu não consigo lutar contra os meus pecados por mim mesmo. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso que o Senhor me traga essa paz. Eu me rendo ao Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. Eu levanto a bandeira branca. Eu reconheço que o Senhor é Rei. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor e não eu. E a minha vida então eu entrego totalmente a este Deus. Mas não adianta você achar que você vai ter paz de Deus sem se render a este Deus. Se você continuar em rebeldia contra este Deus. Terceiro, deixe a luz te guiar. Deixe a luz te guiar. O seu coração e a sua vida estão jazendo nas trevas, estão em trevas. Quando você olha para dentro do seu coração, você só enxerga trevas, só enxerga escuridão. Quando você olha para a sua mente, você só percebe coisas ruins, pensamentos ruins o tempo todo. Deixe Cristo te iluminar. Peça, Senhor, brilha na minha vida. Escancara a minha vida. Brilha sobre todos os meus pecados, para que eles possam ser destruídos pelo Senhor. E me guie no caminho de justiça, para que eu possa andar por esta vereda muito bem iluminada. Por mais que a gente escorregue aqui e ali, mas ainda assim, que Jesus possa iluminar o seu caminho, que Ele possa ser o seu guia, iluminando tudo, escancarando o seu pecado, deixando bem claro o seu pecado, para que você possa olhar e falar: não quero mais isso, eu não quero mais esse pecado, não quero mais viver nessas trevas, eu quero andar na luz do Senhor, eu quero andar no caminho do Senhor. Por isso o desafio de Zacarias é: deixe o sol nascente, Cristo, dirigir os seus pés. Não apenas os seus pensamentos, mas suas ações, o caminhar diário. Se você está cansado de tropeçar na sombra da morte e no caminho da ansiedade, entregue o seu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Permita que a profunda misericórdia de Deus, manifestada em Jesus, tire você das trevas e coloque você firmemente no caminho da paz, no Shalom perfeito. Se arrependa dos seus pecados, se coloque diante de Deus. Coloque a sua vida diante desse caminho e peça: Deus, me ilumina, para que eu possa experimentar esta paz aqui. Por mais que eu não consiga experimentar perfeitamente por causa dos meus pecados, mas para que eu possa experimentar aquilo que um dia viveremos eternamente, na paz de Deus, sem choro, sem temor, sem ranger de dentes, sem pecado, sem escuridão, sem nada. Somente em Cristo nós podemos ter o caminho da paz, o Shalom perfeito. Ó Deus, nos perdoe, ó Pai, porque o nosso coração, ele deseja as trevas. O nosso coração deseja o pecado. A nossa mente é tão corrupta, meu Deus.
E o que nós queremos é a morte. E com isso nós estamos matando a nossa própria vida, ó Deus. Vivendo uma vida sem paciência, vivendo uma vida sem paz, sem amor, sem esperança. E o mundo vive isso. Ainda que pessoas recebam o título de protetor da paz, a realidade, ó Deus, que eles não conseguem encontrar a paz por si mesmos. Nós não conseguimos encontrar a paz por nós mesmos, ó Deus. Se nós lutarmos com nossas próprias forças contra o pecado, nós vamos ser derrotados, porque é impossível, porque essa batalha, ela é perdida se nós lutarmos sozinhos. Mas Deus, o Senhor não nos deixou assim. O Senhor enviou o Teu Filho amado para iluminar o nosso caminho, para nos tirar das trevas, para nos trazer para um caminho de paz, para nos dar a vereda da justiça totalmente iluminada e pacífica, para cuidar de nós como uma ovelha do seu rebanho. O Senhor, somente o Senhor pode nos trazer essa paz, meu Deus, e que possamos confiar nisso todos os dias, Pai. Que possamos ter essa esperança todos os dias. Que não seja somente no momento da nossa conversão, mas diariamente possamos lembrar e pedir: Senhor, ilumina os meus caminhos, me leva pelos caminhos da paz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim, o Senhor está comigo. Mesmo que eu passe por tribulações, ainda assim, o Senhor estará lá, iluminando este caminho, tirando as trevas, me trazendo paz, mesmo em meio ao caos. Ó Deus, obrigado porque neste advento nós podemos ter essa esperança que Cristo Jesus veio e redimiu o seu povo, e isso de fato aconteceu. Não é uma historinha que nós contamos, não é uma falsa esperança, é real. Jesus de fato viveu neste mundo. Jesus nasceu, o filho de Davi nasceu e estabeleceu o seu trono para todos sempre. E nós podemos agora ser guiados pelo Senhor. Nós podemos sair das trevas, sair da morte e ser ressuscitados para que possamos viver novidade de vida. Nos ajude, ó Deus, a permanecer neste caminho. E nós sabemos que nós temos o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que quebra o nosso coração, que traz luz ao nosso pecado, que nos consola, que nos adverte, que nos exorta, para que nós possamos permanecer neste caminho de paz. Nos faz andar pelas veredas da Tua justiça, é o que te pedimos, ó Deus. Não nos desvie deste caminho, não, o Senhor nunca fará isso, mas nos ajude a permanecer neste caminho do Senhor. É o que oramos, pedindo a graça de Cristo Jesus. Amém.